Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Agora me diga uma coisa, vocês ouvem uma introdução dessa, um prelúdio desse, não dá vontade? Dá vontade ou não dá? Jorge, comigo. Um dia eu vou ser feliz quando o Jorge Pereira cantar comigo. Você topa, Jorge? Olha, disse que topa. Não ria dele não, senão eu vou chamar você também. Meus irmãos, graças ao Senhor por mais um dia do Senhor, no qual nos fazemos presentes, ainda mais tendo a nossa irmã Dalva Salles, pobre, porque só tem um L. Depois de tanto tempo, Dona Dalva apareceu. Seja bem-vinda, Dona Dalva. Domingo ela estava aqui, melhor ainda, porque domingo ela se escondeu nas minhas vistas. E deram boas-vindas para a senhora? Deram no domingo passado? Quem deu? Vocês deram? Espera aí, só um instantinho. Vocês deram as boas-vindas para ela? Então vamos dar as boas-vindas para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bom, agora sim. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Pai Celeste, graças te damos, porque Tu és bom e fazes o bem. Graças te damos, porque temos a viva esperança de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Graças te damos por Teu Filho, porque é por Ele, por causa dEle que nós temos esta confiança. E nós rogamos que o Senhor nos ajude para que sejamos achados nele, nosso Salvador Jesus. Por isso que o Teu Santo Espírito nos dirija a cada dia, a cada instante. Que tudo aqui diga glória. Dá-nos entendimento, dá-nos a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Quão importante é a visitação saudável. Eu espero que a gente chegue ao final, neste dia, nesta manhã, desse assunto. Essa provavelmente é a quarta vez que nos deparamos com este tema. E eu vou ler de novo aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 68 e depois o versículo 78. No versículo 68 está escrito assim, falando por boca de Zacarias, o Espírito Santo tomou, então Zacarias disse no versículo 68 do capítulo 1, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E no versículo 78, falando ainda daquilo que é o propósito da vinda de João Batista, no versículo 78 diz que aquele que João Batista anunciava virá, no versículo 77, e diz, graças, a razão é essa, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então, diante disso, nós já verificamos que a visitação saudável é uma virtude divina, ou seja, Deus se agrada em visitar. Eu fico pensando aqui, isso é coisa minha, não sei, é uma elucubração sem dúvida nenhuma. A Trindade se amava, três pessoas que se amavam, se interrelacionavam, mas aí não dá para você ter ideia. A Trindade se visitando, o Pai visitando o Filho visitando o Pai, e ambos visitando o Espírito Santo. O certo é que amor é a característica de Deus. Deus é amor. Então, na Trindade, esse amor era, de fato, uma realidade. Era e é e sempre será. Então, nós vimos que ele, por ser um Deus visitador, ele planejava a sua a visita, ele pré-anunciava a visita e ele realizava, é o que nós vimos. Depois nós verificamos a segunda parte do nosso estudo, que visitar é solidarizar-se ao que é visitado. E, de fato, é isso, irmão. Se você vai num lugar e você encontra as pessoas no lugar alegres, por favor, vá ao banheiro
espirre suas lamúrias, espirre tudo que não prestar de você e volte para a sala e se regozije com os demais. Se não conseguir isso, diga, outra oportunidade eu volto para lhe visitar porque eu não estou numa boa. Vai embora, porque senão você vai sujar o ambiente. Porque é isso mesmo, você tem que solidarizar-se com os atribulados, você tem que solidarizar-se com os que estão alegres, você tem que solidarizar-se com os enfermos. Tudo isso vimos. Então, chegamos ao terceiro aspecto da visitação saudável, que é os pré-requisitos, ou seja, coisas que nós precisamos cuidar. Ou seja, certos, preciosos cuidados são necessários para que nós visitemos. Eu me lembro que alguém fez uma pergunta, e a pergunta foi mais ou menos assim. Tem tanta coisa que a gente está vendo sobre visitação saudável que parece que a gente vai ficar engessado. Semana passada, eu tive o privilégio de fazer visita junto com o pastor Ubiratã Monteiro. O senhor estava engessado, pastor? E eu estava mais engessado ainda, não estava? Não precisa também falar desse jeito assim, né, pastor? Mas o certo é o seguinte, irmãos, nós entramos no ritmo da casa. Não vamos dizer a quem visitamos, mas a primeira visita era alguém mais comedido. O que a gente ficou? Comedido. Os dois, ele ficou comedido mesmo, direitinho. Você precisava ver, Estela, comedido. E eu também, comedido. E a gente foi entrando no clima, contando história aqui, contando história ali. Fomos para a palavra do Senhor, oramos e saímos como tristes, foi isso? Alegres. E eu acredito que nós saímos mais ou menos assim, deixamos alguém que não precisou colocar a vassoura atrás da porta para a gente sair logo, porque a gente saiu no tempo certo. E eu estou vendo que ela deu um sorriso aqui tão bonito, né? Agora, uma coisa que eu notei é o seguinte, pastor. Na primeira casa, a pessoa estava checadinha. Uma tarde, 3:30 da tarde, um calor de Manaus, a pessoa tão bem vestidinha, esse é um problema. Você precisa ver o seguinte, irmãos, visita tem que ser cuidadosa. Por quê? Porque ninguém quer ser visitado. Vai dizer assim, seu Valdir, a gente possa te visitar? Pode. Onde você está? Estou na sua porta. Pronto. Lá vai seu Valdir fazer a barba rápido, a dona Bezerra vai ficar, a dona Catarina vai ficar aperreada, porque ela não teve tempo de ir ao salão de beleza para receber vocês. Irmãos, vocês estão pensando que as mulheres querem ser vistas de qualquer maneira? Você quer ser vista de qualquer maneira, Bárbara? Só ele te vê. Antes do casamento, você fazia todo. Agora ele já sabe como é que você é, sem óculos, deitar, de qualquer jeito, na hora que acorda. Mas, meus irmãos, para a visita, é necessário, portanto, planejar, pré-anunciar e realizar. Certo, pastor Ubiratã? Certo, irmãos? Não é engessamento, não. A gente entra no clima da casa do visitado. Agora eu fico pensando assim, você visitar João Batista. Seja assim, pronto. Você passa 10 dias, ninguém fala nada, ele não vai falar nada, então você fique 10 dias sem falar nada. Porque ele não é de falar. Pensam, né, João? João dizem, João fala pelos cotovelos. É isso? Quem fala mais, você ou João? Ele. Agora você diz que é ele, falou. Pois bem, nós estamos vendo que há necessidade de certos cuidados. Aí nós começamos a pôr a disposição e motivação corretas. Eu preciso ter a intenção, o desejo de fazer o bem. Vimos também que eu preciso de discernimento, discrição e sensibilidade. Está tudo direitinho, né? É isso mesmo. Eu preciso também me adequar à condição do visitado. Irmãos, é muito interessante. Quando vocês envelhecerem, provavelmente vocês vão perceber que coisas passadas vocês nunca deveriam ter feito, assim como eu.
E você vai aprendendo a respeitar as pessoas como elas são, aonde elas estão e a condição na qual elas se encontram. Tem gente que você vai ver que tem cara de assim de maracujá enrugado, sério demais, e você tem que respeitar isso. Então você tem que se adequar à condição daquele que é visitado. Nós falamos que se você chegar com a sua alegria contagiante num lugar que tem gente sofrendo, você não está sendo adequado. Tem alguém sofrendo? O que deve fazer? Faça oração. Tiago é muito prático. Tem alguém alegre? Agora sim, cante louvores. Isso significa adequar-se às pessoas. Então, nós vamos mais um quesito muito importante, que é essa visitação. O único dado é sabedoria para saber da conveniência da visitação. Tudo bem aí? Requer o quê? Sabedoria para saber da conveniência da visitação. Eu creio que já falamos sobre isso, mas não é muito. Por quê? Repetir. Porque a questão aqui diz respeito ao momento oportuno de se visitar para não causar desconforto. Nem sempre é oportuno. Meus irmãos, não convém, olha só, dentro desse aspecto, a visitação repetitiva. Não convém, porque pode causar enfado àqueles que são visitados. Você preste atenção. Você tem alguém que você conhece, alguém que você tem até intimidade, e você viaja. Você passa 2 meses fora. Quando você chega, o que é que você recebe daquela pessoa que você conhece e há 2 meses você não se vê? O que é que você recebe? Um smile bem lá, um sorriso bem lá. Uma semana depois, você vai visitar aquela pessoa de novo. Você recebe um sorriso lá. Dia seguinte, você volta para visitar aquela pessoa. Como é que fica esse sorriso? Já não é mais lá. Antes tinha um abraço, agora é, opa, ô bicho, tudo bem? Aí depois já não tem nem abraço, tem nada, porque já está na esfera do incômodo. Por isso diz provérbio. Vamos repetir. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça, diz o provérbio 25, versículo 17. Então, o cuidado é importante, ou seja, é conveniente visitar ou não. E aqui, meus irmãos, vale a pena aquilo que a gente pode chamar de charme. Charme. Está aí um casal muito querido. O senhor chegou hoje, foi? Quinta. Seja bem-vindo, viu? Mas o obrigado foi tão xoxo, por que foi? Não pode falar muito alto? Ah, tá. O seu Soares e sua digníssima são muito queridos. Às vezes ele quer que eu vá à casa dele, mas ela não necessariamente quer. O que acontece? Ela não está preparada. Gente, preste atenção, homens. Se tem algo que é incômodo e muito incômodo, é aquele marido que não tem o cuidado de perguntar à esposa, escuta, eu posso levar alguém para almoçar em casa hoje? Não, ele chega em casa e diz, oi fulana, trouxe fulano para almoçar com a gente. Irmãos, homens, não façam isso. Por que você está rindo, pastor? Porque o senhor faz isso, é?
Faça não, pastor. Essa história de assim, onde come 5, come 10, não vá assim, não. O problema é o incômodo que isso causa. Eu tenho 36 anos de casado, eu sei. Ainda hoje. Ontem mesmo eu fiz isso. Liguei para ela e disse, minha filha, fulano de tal, pode almoçar em casa? Aí ela fez as contas. Quanto caroço de feijão, quanto de arroz, etc. Disse, pode. Pronto, está autorizado. Agora eu chego lá para a pessoa almoçar. Não. Então é bom ter o cuidado. Além disso, dentro desse aspecto da sabedoria para saber da conveniência da visitação, convém que a visitação seja realmente necessária. Abram suas Bíblias, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Aqui nós extraímos esse princípio. Convém que a visitação seja reconhecidamente necessária. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vamos ler devagar, como diria o doutor Elias Medeiros. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Leiam comigo devagar. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Eu pergunto, se não tiver tribulação, você tem que pensar se realmente convém e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É necessário. E num mundo como o nosso hoje, mundo corrido, mais cuidado se faz necessário, porque as pessoas não têm tempo. Corre para cá, corre para lá. Já é difícil reunir a família, imagina, para receber visitas. Então precisa planejar, antecipar, nós vimos, né? Pré-anunciar e realizar a visitação. Tudo bem? Está ligado esse aparelho aqui? Mais uma questão aqui para falar sobre vocês. Mais um ponto. Requer grande cuidado na utilização das Escrituras. Irmãos, é bom a gente compartilhar a Bíblia, mas a Bíblia, ela deve ser compartilhada à luz do que eu vou dizer. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe tem a ideia de algo ruim, estragado. Daí, alguns chamaram de peixe podre. E se unicamente a que for boa para a edificação, conforme o quê? A necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Alguém já falou para mim assim uma vez, ei, você pode me dizer, eu vou visitar fulano, você pode me dizer o que é que eu posso falar, devo falar com fulano? Eu digo, não sei. Como é que eu vou dizer o que você deve falar com fulano? Não sei. Por quê? Nós vimos anteriormente que há necessidade de sabedoria para ver a conveniência ou não, mas também necessidade para discernir o que falar. Esse texto que nós lemos, veja bem, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, não é para usar palavra que não traga benefício, mas sim unicamente a que for, primeiro, boa, mas ele acrescenta, conforme a necessidade. A palavra pode ser boa, mas ela pode ser inoportuna. Ou seja, naquele momento essa palavra não convém. Vamos pensar aqui, não é a palavra, mas alguns fazem o seguinte: vou visitar alguém que está sofrendo de uma enfermidade. Gente,
Tem pessoas que não têm um cuidado e chega e diz assim, fulano, você vai fazer cirurgia disso, é? Sabia, no ano passado, um primo meu morreu exatamente disso. Não, isso é tão grosseiro que vocês riram. Não vale, não convém. Então, todo mundo vai morrer, mas para que você vai dizer isso para a pessoa naquele horário, naquele estado? Vocês conhecem a história do moço do interior? Ninguém quer morrer. E faz sentido não querer morrer. Tem um cidadão que ficou famoso porque ele foi visitar alguém, orou pela pessoa, a pessoa morreu. Aí depois chama o pastor fulano que tem alguém doente. Aí ele foi visitar, orou, a pessoa morreu. Aí tinha alguém doente, disseram, vou chamar o pastor fulano. Não chame não. Porque todo mundo que ele orava morria. Ou seja, ninguém quer morrer. E a Bíblia diz que devemos ter esse desejo de viver. Tem alguém enfermo? Chame os presbíteros. E estes farão a oração da fé, ungindo com óleo, a oração da fé, levantarão o enfermo. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que nós precisamos ser saudáveis e precisamos desejar viver. Vocês estão entendendo? Fulano está aí com 99 anos, já pode ir, porque não é você. Já pode ir. Gente, precisa saber se ele quer ir. Todo mundo precisa ter o desejo de viver, a não ser o Dr. Márcio Lodione, que já estava bem ruim. Quando você é pastor, nós estamos falando para o Senhor, não me detenham da glória, ele disse. Aí é ele dizendo, mas nós não devemos fazer isso. Então, a palavra, ela tem que ser adequada. Tem que ser a palavra que, de fato, faça sentido. Nem tudo que é bom convém. O que foi que eu disse? Convém. O senhor já viu que aquela Benzetacil é uma boa injeção. O senhor quer tomar Benzetacil agora? Tem certeza que o senhor não quer? O senhor já tomou alguma vez? E o senhor não sobreviveu? Pronto. Eu vou perguntar isso aqui. Marcos Alessandro, você gostaria de tomar uma Benzetacil na hora do almoço hoje? Ele disse, eu fora. Por quê? Ele sabe, é horrível, mas é boa, mas não convém em todo momento tomar Benzetacil. Vocês estão entendendo, irmãos? Ora, por causa disso, quando eu digo que requer grande cuidado na utilização das Escrituras Sagradas, primeiro requer cuidado pessoal, ou seja, preparação pessoal. O Senhor disse a Josué, com relação à preparação pessoal, disse, Josué, preste atenção, não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses. Medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, Josué precisava ter a sua preparação pessoal, assim como diz o Salmo 1, versículo 2, que o prazer daquele homem que não dava atenção aos conselhos ímpios era na lei do Senhor. O prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Depois, requer cuidado no compartilhar o que convém. Eu tenho visto, irmãos, que quase em todas as profissões, aliás, todas as profissões têm a sua cartilha. Cada profissão tem a sua cartilha. Eu diria assim, cada profissão tem o seu beabá, ou você poderia dizer, tem sua receita para se conduzir. O problema é que o receituário é muito extenso. Se você vai para a área do direito, você tem cada maçaroca de livro. Como é o nome daquele negócio? Vadimeco. Vocês sabem o que é isso? Nem eu. Vadimeco é uma reunião
imensa de, como é que ele chama? De leis, de resoluções, etc, etc. Na área eclesiástica também, você pega a nossa Constituição, nós temos o que chamam de, como é o nome? É um apanhado, tem um nome certo. Não é o manual puritano, é aquele digesto. É indigesto, porque é muita coisa. Mas o ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: é necessário saber manusear. Abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo, que no que diz respeito à Bíblia, é assim também. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O que nos diz a palavra do Senhor? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma coisa é você saber a Bíblia de cor e salteado, mas outra coisa é você saber usar a Bíblia de forma adequada, especialmente para os outros. Vocês estão entendendo? Não? Alguma dúvida? Ei, o seu Francisco não veio hoje, não? Senti falta dele agora. Eu olhei para ele assim, porque ele é que faz perguntas boas. E foi? Eu estou esperando. Vamos lá. No que diz respeito a esse manejamento da palavra, manejar a palavra bem evitará algumas coisas interessantes. Primeiro, evitará a superficialidade. Segundo, evitará o engano que a gente já viu por aí, aquilo que chamam de caixinha de promessa. Vocês já viram? Isso é do tempo de caixinha de promessa, pastor? Caixinha de promessa era uma caixinha mesmo, uma tampazinha, ela é transparente, e aí, quando você queria adoçar o seu visitador, ou vice-versa, você pegava, não sai sem levar uma bênção, não. Como assim? Espera aí. Aí abria a tampa e dizia assim, tirem aqui para ver o que cai para você hoje. Só cai coisa boa. Porque quem fez só coloca coisa boa. Mas tem ocasião que diz assim, e Judas se enforcou. Você tá ruim, né? Porque você pegou esse negócio aí terrível. Então evitará não só a superficialidade, como também o engano de tirar o que você acha que convém. Ou então pegar a Bíblia, vai para visitar e diz, irmão, vou ver o que eu tenho hoje para você. Abre a Bíblia de qualquer jeito. Porque tem gente que diz assim, não, eu vou abrir aleatoriamente e quem sabe vai sair uma palavra boa. E aí diz assim, hipócrita, tira a trave do teu olho. Que abriu naquela página, Mateus capítulo 7. E caiu na hora. Aí deu certo. Mas pode não dar certo. Vocês estão entendendo? O perigo de tratar o visitado é outro aspecto que se evitará quando se... o perigo de tratar o visitado dentro de certas estatísticas. Irmãos e irmãs, como isso é importante? Eu vou repetir. Manusear bem as Escrituras evitará o perigo de se tratar o visitado dentro de certas estatísticas. Eu até chego a, em certo sentido, achar muito vazio certos livros que falam como você deve visitar o enfermo. Eu vou dizer, irmãos, quase digo assim, não compre não compre não. Sabe por quê? Certos livros esquecem de perceber e de anotar e de dizer que cada pessoa tem a sua individualidade. Isso é muito importante. Você pode visitar alguém com câncer. O câncer é exatamente o câncer que você já estudou acerca dele, sabe muita coisa acerca dele, mas tem um detalhe. Esse câncer, agressivo ou não, ele se manifesta
em cada pessoa de forma diferenciada, porque depende da individualidade de cada pessoa. Então dizia assim, bom, o seu câncer é esse. Olha o que vai acontecer com você. Isso. Onde está a individualidade? E aqui, meus irmãos, algo que é tão importante numa visita, que requer sensibilidade, claro, é que alguém está com, por exemplo, quem é mais mole dos dois, assim, mais molinho? Agora fiquei sem saber, porque os dois fizeram assim, né? Mas digamos assim, você pode ser muito mais sensível a uma certa enfermidade do que ela. Então eu não posso dizer, rapaz, deixa de ser mole, sua irmã aguenta firme. Não, gente. Porque cada um tem o seu temperamento. O seu Paulo Jucá é duro na queda. Você pode falar com ele que ele não se abala, não. Mas outras pessoas, a mesma coisa que você falaria com ele não se abala, outras pessoas se abalam. E aqui eu trago para os irmãos uma experiência. Olha, trago o quê que eu disse? Experiência. Uma coisa interessante. Certa ocasião, um jovem, mas já era casado, tinha filhos pequenos, estava com câncer. Esse jovem ligou para mim desesperado. E ele só dizia praticamente uma coisa: eu vou morrer. Eu disse, misericórdia. Liguei para uma pessoa, um presbítero, disse, vamos fazer essa visita agora à casa de fulano de tal? Vamos. Oramos. Quando chegamos àquela casa, que quadro triste, deprimente. Ele corria da sala para a cozinha, gritando, eu vou morrer. Disse, Senhor, misericórdia. Olhei para ele e disse, escute, você não vai morrer, não. Você não vai morrer. Aí ele parou no ar. Ele disse, você não vai morrer. Você é crente, o Senhor não vai deixar você morrer desse jeito. Sumiu a dor dele. Olha, isso aí não tem nada a ver com o que eu fiz, né? Sumiu. Aí você vai dizer assim, em que livro eu aprendi isso? Não tem, não sou profeta. Não tem livros. Você se depara naquele momento, então você tem que saber qual é a palavra a ser dita. Você olha para a Escritura e você vê que não há um exemplo sequer de um crente que tenha morrido e morreu em desespero. Tem? Eu não conheço. Mas isso só servia para aquele cidadão. Não vá dizer para ninguém, porque pode ser que a pessoa morra mesmo. Não vá dizer para ninguém. Então, quando se manuseia a palavra da verdade, o falar a verdade de acordo com a real necessidade do visitado se torna uma experiência, uma realidade. Acabamos de ver Efésios capítulo 4, versículo 29. Não foi isso que nós lemos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos ouvintes. E devo dizer aos irmãos o seguinte, o irmão que estava, até hoje não morreu, tá? Saudável, graças ao Senhor. Não vão dizer que eu orei e ele ficou curado do câncer, não. Não foi nada disso, viu? Para não depois de dizerem que eu oro e a pessoa fica curada. Não vá ficar doente pensando que eu vou orar e você vai ficar bom, não, que não tem isso, não. Alguma dúvida? A visitação que está abordando lembra muito sobre uma visitação pastoral,
Mas deve ser aplicado todos esses tópicos na visitação de um irmão para outro, inclusive a utilização das Sagradas Escrituras, por exemplo, como uma pequena meditação, porque já vi muito falar de tudo, menos da Escritura. Porque o quê? Eu vi o quê? Que já vi muito falar de tudo, menos da Escritura. Mas viu aonde? Na experiência dele ou aqui? Não estou entendendo. Pergunte aí, pergunta a pessoa. Eu quero responder. Não, mas peraí. Não, peraí, devagar. Por favor, diga à pessoa que esclareça. Viu aonde? Nessa exposição que eu estou fazendo ou nos dia a dia dele? Por favor, deixa eu responder. Para responder certo. Está digitando aí? Vocês entenderam a pergunta? Olha, ninguém responde corretamente se não souber, se não entender a pergunta. Está digitando? Na visitação de um irmão para outro. Ah, tá. Então, tudo bem. Tudo que eu estou falando aqui não se aplica somente aos obreiros, aos pastores, aos presbíteros, mas a qualquer pessoa. Abram suas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos, por gentileza? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa palavra de Paulo aqui é para a igreja. E tão certo que ele está dizendo aos irmãos, olha, façam isso, meditem na palavra do Senhor, que a palavra de Cristo internalize em vocês, habite em vocês. Tanto isso é certo que se trata de palavra entre os crentes, que no capítulo 4, ele vai falar agora como é que esses crentes que falam entre si, uns aos outros, cheios da palavra, que ele diz assim, agora com os outros de fora, façam diferente. Também façam diferente. Versículo do capítulo 4, de Colossenses, versículo 5. O que é que diz aí? Comportai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Não, essa palavra é para todos. Por que a gente está estudando aqui? Se fosse a palavra, essa visitação, esse princípio, aplicado somente aos pastores, tinha sentido trazer para vocês? Não, não teria sentido. É para todos. Então, o que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos usar aquela quádrupla coisas, ou seja, 4 aspectos relacionados com a Escritura. Primeiro, ler a palavra. Segundo, memorizar a palavra. Terceiro, meditar na palavra. Quarto, orar para que o Senhor nos dê o quê? Entendimento. Paulo diz, pondera no que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Tudo bem? Diga à pessoa se ficou satisfeita com o que eu disse, por favor. Irmãos, é isso que eu chamo de bastidores. Imagina a visitação entre vocês. Que beleza nesse nível que nós estamos falando. E é necessário. Alguma dúvida? Outra dúvida. A mesma pessoa? Não, outra pessoa. Outra pessoa. O crente fiel, ele se desespera? Pois parece aquele que se desespera não tem certeza de que o Senhor deu a sua vida e, ao mesmo tempo, também pode tirar. Olha só, sabe essa pergunta? Eu não sei quem é, nem quero saber quem é, mas eu quero dizer, acabou de elaborar em erro. Abram suas Bíblias, inclusive quem está fazendo a pergunta, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Essa pergunta eu gostei. Essa eu gostei.
Se todas fossem assim, era melhor. Seria melhor. Irmãos, o crente se desespera? É possível o crente se desesperar? Aqui está um que de vez em quando se desespera. Vamos lá. Versículo 3. Vamos ler o versículo, até o versículo 11. Bem, eu disse, não? Não se desespere. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Quando falarem de um livro, você vai logo para o início. Se for, tudo bem. Se não for... Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na asa, porquanto foi acima das nossas forças. Leiam comigo. Ei, irmão ou irmã que fez a pergunta, leia bem calmamente, tá? A ponto de desesperarmos até da própria vida. Leiam vocês, faz esse texto aí. A ponto de desesperarmos até. Agora só a pessoa vai ler. Lê agora, só você que fez a pergunta. Lê de novo, lê aí. Pronto, está respondida a pergunta. Mas continuemos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aí fica a pergunta assim, meus irmãos, o que nós acabamos de ver com a pergunta da pessoa agora, nesse instante? Imagina se essa pessoa não fizesse essa pergunta e fosse visitar alguém e chegou lá e encontrou o pastor Jair Marcelino desesperado em dores. Será que ela ia dizer assim, vá para o inferno logo, pastor? Vocês entenderam? Irmãos, eu vou falar com muito temor, mas quem disse assim? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quem disse isso? É por isso que ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele sabe se condoer das nossas fraquezas. Alguma dúvida, irmãos? A gente às vezes pensa assim, não precisa a gente ver essas coisas, estudar essas coisas, mas precisamos. Ouçamos Jó. Ao aflito, deve o amigo demonstrar compaixão. Alguma dúvida, irmãos? Sim, senhora. A irmã está perguntando qual deve ser a atitude no momento desse de desespero, que nós praticamente nos sentimos cegos de perceber como estamos, como devemos agir só eu e o Senhor. Deixa eu entender, cegos? Parece que estamos cegos, não vendo saída, eu acho. Tá. Meus irmãos, a pergunta ela é importante. Nós, por natureza, somos triunfalistas. Por natureza, nós nos acostumamos a viver vou usar a expressão aqui, numa boa, tudo é alegria, tudo é bom, tudo é belo.
E às vezes o Senhor, vou usar a expressão aqui, nos dá uma santa rasteira para que a gente caia e a gente clame. 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o Senhor o levantará. Aí a resposta à pergunta, o que fazer? É buscar o Senhor mesmo. Eu vou contar para os irmãos, para terminar, uma experiência que eu não quero que ninguém tenha na vida. Eu morava, antes do casamento, eu morava na casa de um irmão, Nailton Ribeiro Lopes, lá no sótão da casa dele. E eu tinha o costume de manhã cedo, bem cedo, ir para o cantinho de oração. Eu nunca tive um desespero daquele. Eu me coloquei no lugar, no chão, mas me veio uma sensação de uma absoluta solidão, como se o Senhor tivesse se apartado de mim. Felizmente que aquilo durou pouco tempo, mas foi o suficiente para me triturar até o pó, como se eu tivesse sem ser ouvido. Irmãos e irmãs, vamos terminar lendo Hebreus capítulo 5 para o nosso consolo, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meus caros irmãos e irmãs, não tem ninguém que saiba lidar conosco, senão somente o nosso Senhor, nosso Salvador. Em momentos como esses, o que nós precisamos fazer é isso. Mesmo, irmãos, que a gente tenha a sensação de que Ele não nos ama mais, mas façamos como Jó, segundo a tradução Almeida Revista e Corrigida. Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele confiarei. E então façamos reverberar a palavra de Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É recorrer a Ele e sempre recorrer a Ele. Tem um detalhe. Ele é rico em misericórdia. Ele é misericordioso. Coração contrito e abatido, Ele jamais desprezará. O que nós dissemos? Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs. Era outra pergunta? Hein? Faça a pergunta para ver, talvez a gente consiga dizer alguma coisa. Eu nem terminei a coisa, mas eu não vou passar disso, não diga. Quando Jesus está no Getsêmani e ele pede para Deus, se possível, passa de mim esse cálice, foi um momento de desespero da sua natureza 100% humana? Eu não vou dizer desespero como os nossos, porque ele jamais deixou de confiar no Pai Celeste. Mas eu vou dizer, é isso mesmo, ele recorreu àquele que o podia livrar de onde? Da morte. E foi ouvido. Por isso, lá no Getsêmani, ele se voltou para os discípulos que achou dormindo 3 vezes e disse, levantai-vos, vamos, o tentador se aproxima. E ele enfrentou a cruz com toda a galardia, com toda a confiança, até o momento que pôde dizer, está consumado.
Amém, irmão?